título. Partiu, louco, Abreu. Bateu. Gol! Fala, rapaziada, ligado aqui no Panorama Botafoguense, eu sou o Wellington Arruda. Se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Tá chegando por aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Vamos lá, galera, começando mais um vídeo aqui no Panorama Botafoguense e acabou a Taça Rio, hein? Acabou esse martírio desse Campeonato Carioca. Eu confesso que sou um entusiasta de Campeonato Carioca, de campeonatos estaduais e tudo mais, mas de fato as últimas fórmulas dos campeonatos estaduais, principalmente aqui no Rio de Janeiro, têm desvalorizado muito a competição. O Campeonato Carioca passou a ser uma competição de pré-temporada, né? O Botafogo vem se utilizando disso muito durante essas últimas 2 temporadas e hoje, mais uma vez, conquistou aí a Taça Rio, né? Não é motivo de muita comemoração, nem nada, mais da obrigação do Botafogo, né, ganhar a Taça Rio depois de não classificar para a semifinal do Campeonato Carioca, mas de qualquer forma, o Botafogo conquistou hoje a Taça Rio novamente. Jogo muito importante, né, que marcou o retorno do Luiz Henrique, Jefinho de novo jogando, o Rafael que havia voltado na última partida jogando bem, e principalmente, e aí foi a cena do jogo, né, o PK. Depois aí de mais de um ano fora, né, nos gramados, devido àquela lesão seríssima que o PK sofreu, ele está de volta e a emoção dele, ele chorou muito após o jogo, muito emocionado, né, depois de tudo que ele passou, né, cara, uma situação muito complicada, uma lesão muito séria, já falei aqui algumas vezes, uma lesão que algumas pessoas chegavam até a duvidar se ele poderia voltar a jogar futebol novamente, mas a dedicação do PK durante todo esse processo, ele foi um cara que trabalhou muito, que se dedicou muito nessa recuperação para que pudesse voltar bem. E hoje, claro, ainda sem ritmo de jogo, né, pecando um pouquinho ali nos lances, absolutamente normal pelo período longo que ele está fora dos campos, mas voltou bem, voltou jogando de uma forma bem legal, finalizando, quase fez gol, inclusive. Muito legal ver o PK de volta, sem dúvida alguma, foi a imagem do jogo de hoje. Se a Taça Rio, o Campeonato Carioca, não demonstrou muito interesse do torcedor alvinegro nessa competição, a partir de agora é a Vera, meu amigo. A gente pode dizer que o ano de 2024, né, no futebol, de fato começa agora, após os estaduais, né? Claro, a gente ainda tem algumas decisões de estaduais acontecendo pelo futebol brasileiro, mas agora, principalmente pro Botafogo, que é mais importante pra gente, agora é Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. Então agora é só jogo grande, é só pedreira, é só competição importantíssima. A gente tem 3 grandes desafios que começaremos já nessa próxima quarta, onde já temos mais de 30 mil ingressos vendidos na partida contra a equipe do Júnior Barranquilla pela Copa Libertadores da América. Estreia do Botafogo na fase de grupos, quarta-feira no estádio Newton Santos. Agora chegou a hora, né? E assim, importante a gente falar sobre a Taça Rio, que mesmo, isso não só a Taça Rio, né, mas o Campeonato Carioca em si, mesmo que a gente não dá tanta importância, etc e tal, para a competição, mas foi uma competição importante, né? Ela conseguiu resgatar alguns jogadores do Botafogo que vinham numa fase muito ruim, né, com a galera pegando no pé desde o ano passado, de forma justa, diga-se de passagem, né? Eu acho que o cara que teve um saldo mais positivo dessa competição foi o Marlon Freitas, né? O Marlon Freitas veio no ostracismo, vamos dizer assim, sai do Campeonato Carioca com muita moral, fez bons jogos, conseguiu dar a volta por cima. Na última partida lá em Bacaxá foi aplaudido merecidamente pelo torcedor, porque vem fazendo grandes jogos com a camisa do Botafogo. Então o Marlon Freitas, para mim, foi o cara que conseguiu usar de melhor, né, o Campeonato Carioca para conseguir sair daquela fase ruim, sair daquela pressão na torcida. Realmente jogou bem, performou muito bem e conseguiu dar a volta por cima sem dar resposta pro torcedor, sem nada. Conseguiu dar a volta por cima jogando futebol. E o torcedor do Botafogo nesse momento vê o Marlon Freitas novamente como uma peça muito importante desse time. Então acho que o Marlon foi o jogador que tirou o melhor proveito dessa competição. Usou a competição para o que deveria ser feito, se preparou muito bem, fez uma pré-temporada excelente e sai com outra imagem do Campeonato Carioca. Tivemos algumas revelações importantes, né? E aí também mais um ponto importante, o Botafogo botou muita molecada para jogar, deu oportunidade para todo mundo atuar no Campeonato Carioca.
e a gente tem aí, né, alguns saldos positivos. O Raí, né, que teve mais chances, teve boas atuações no Campeonato Carioca, fez gol em clássico e tudo mais. O Yarley, né, uma grande revelação surgindo aí, também teve seu espaço no Campeonato Carioca, conseguiu fazer gol. O Zapata jogou pouco, né, mas teve oportunidade, fez gol. Cauã, zagueiro, também atuando bem. Hoje teve a estreia do David, né, lateral esquerdo, que estava na Dallas Cup e voltou agora para atuar pelo profissional. E o grande saldo, o grande destaque, na minha opinião, e aí eu digo no geral, não só envolvendo jogadores de base e tudo mais, mas para mim o grande destaque do Campeonato Carioca, quem sai assim com a melhor imagem no Campeonato Carioca é o Cauê. Cauê, que é uma revelação e uma esperança do Botafogo durante um bom tempo, né? O Cauê, ele é muito conhecido do torcedor porque desde os 15 anos de idade ele já atuava no Sub-20, então o torcedor do Botafogo tem muita expectativa nele. Ele acabou em alguns momentos jogando no profissional onde não estava muito pronto, e nesse momento o Cauê mostrou muita maturidade, mostrou que evoluiu bastante, taticamente, fisicamente, e o Cauê foi aí para mim, talvez o principal destaque do Botafogo nesse Campeonato Carioca. Saiu aí, né, com a gente tinha ali alguns jogadores no meio-campo com uma moral muito alta. O Cauê hoje sai do Campeonato Carioca como postulante a titular da equipe do Botafogo. Acho que nesse momento inicial ele fica no banco, mas é um jogador que aproveitou muito bem as oportunidades, foi coroado hoje com o seu primeiro gol como profissional e sai realmente do Campeonato Carioca com uma moral elevada. Sem dúvida alguma, o treinador hoje não pensa duas vezes se tiver que colocar o Cauê no jogo. Então o Cauê, para mim, foi o grande saldo desse Campeonato Carioca, né? Então, Botafogo termina aí como quinto colocado e campeão da Taça Rio, garante vaga para a Copa do Brasil, que era o mais importante, né? A Copa do Brasil, uma competição que dá muito dinheiro, você não pode pensar em ficar fora dela em nenhuma edição, e sai também com uma equipe mais coesa, mais preparada, uma equipe mais entrosada, uma equipe com mais opções para a sequência do ano, para a sequência da temporada, principalmente para a Copa Libertadores, que nós estreamos na próxima quarta-feira na fase de grupos. Então, quer dizer, óbvio que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer títulos, todo mundo preferiria estar na final do Campeonato Estadual, penso eu, título é título, mas conforme a dança rolou, eu acho que o Botafogo soube usar bem o Campeonato Carioca, soube aproveitar bem o Campeonato Carioca, principalmente quando o Fábio Matias assume, coloca o elenco para rodar, dá chance para os mais jovens, conseguiu recuperar jogadores que estavam lesionados, que voltaram a jogar na equipe, quer dizer, rodou o elenco inteiro, botou todo mundo para jogar e todo mundo apto aí para a sequência da temporada nessa missão dificílima que tem o Botafogo nesse segundo semestre, com Copa do Brasil, com Copa Libertadores da América e com o Campeonato Brasileiro. Fábio Matias, que fará mais um jogo como treinador do Botafogo de fato, né? Ele está como auxiliar permanente, permanece na comissão técnica do Arthur, que vai chegar, né? E ele faz o seu último jogo como treinador de fato na próxima quarta-feira, na partida contra o Júnior Barranquilla. De repente até tenha mais algum jogo, dependendo da questão de visto de trabalho e tudo mais, vamos ver. Mas se tudo der certo, de fato, esse é o último jogo do Fábio Matias como profissional na beira do campo, né? Como treinador do Botafogo até a chegada do Arthur. O Fábio segue como seu auxiliar permanente do Botafogo, vai ser muito importante nesse período de transição da chegada do novo treinador, e é outro profissional que sai muito valorizado no Botafogo. O Botafogo sabe que tem um excelente profissional na sua comissão técnica, ele vai ser bem valorizado por isso também. O Botafogo realmente achou um profissional de excelência para conduzir o clube nesses momentos, e o Fábio se engana quem acha que ele vai perder a importância dele por não comandar mais o time. Ele vai ter um papel primordial nessa transição que o Botafogo terá que fazer agora com a chegada do seu novo treinador. Arthur Jorge, que deve chegar na próxima terça-feira ao Rio de Janeiro. Amanhã tem o último jogo da equipe do Braga lá em Portugal, o último jogo dele, né, no comando técnico da equipe do Braga. Depois desse jogo ele deve se despedir em Portugal e na terça-feira viajar ao Rio de Janeiro para aí sim, enfim, ser apresentado ao grupo, começar o seu trabalho. Quarta-feira ele deve estar no estádio Newton Santos já acompanhando o jogo da Copa Libertadores da América, e na quinta-feira, efetivamente, ele começa a trabalhar como treinador do Botafogo, começa a montagem do seu time para a sequência da temporada. Então, é isso, rapaziada. Semana importante, semana de jogo de Copa Libertadores, semana de início de trabalho de novo treinador. O
Botafogo aí saindo, começou não tão bem no Campeonato Carioca, né? Principalmente lá na fase do Thiago Nunes, mas agora a gente conseguiu recuperar a autoestima, conseguiu recuperar a confiança, jogadores retornando, peças importantes voltando a jogar bem, revelações aparecendo no Campeonato Carioca. Saímos com uma imagem e um momento no Campeonato Carioca que talvez a gente não esperasse que fosse acontecer mediante aos fatos que aconteceram, né, nesse início de ano. E vocês, rapaziada, o que vocês acharam? Quero que vocês falem pra mim aí. Quem vocês acharam que foram os melhores jogadores desse Campeonato Carioca? Pra mim, eu acho que quem aproveitou melhor o momento do Campeonato Carioca foi o Marlon Freitas, que saiu novamente com moral da equipe. E quem foi o saldo mais positivo, na minha opinião, foi o Cauê. Cauê, pra mim, foi talvez o melhor jogador do Botafogo no Campeonato Carioca e o jogador que melhor aproveitou toda essa oportunidade que tiveram. Mas eu quero a sua opinião aqui no chat, deixa seu recado, participa comigo, deixa seu like no canal, se inscreva aqui no Panorama Botafoguense e fica ligados que estamos sempre atentos e qualquer novidade, é claro, a gente aparece aqui trazendo um vídeo, fazendo lives e tudo mais com vocês, beleza? Tamo junto, rapaziada. Forte abraço, boa semana pra todo mundo e até a próxima. Valeu!